Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. No Gabão, o presidente francês enceta hoje a primeira etapa da sua digressão de 4 dias em África, uma visita que vai levá-lo igualmente a Angola, Congo e RDC. Ucrânia, a situação deste país está na agenda da reunião do G20 que decorre hoje e amanhã na Índia, e na qual participam os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, China e Rússia. Connosco no estúdio está Justina Mascaria na realização. E de imediato, as notícias. RFI, a Rádio do Mundo. Abrimos com a atualidade africana. No Gabão, o presidente francês inicia hoje uma viagem de 4 dias ao continente africano. Para além do Gabão, Emmanuel Macron desloca-se igualmente a Angola, Congo, Brazzaville e RDC. O coordenador da ONG angolana Observatório Político e Social, Sérgio Kalundungo, não tem dúvidas de que estão a surgir novos países com vontade de investir em África e que, com a sua visita, o presidente francês pretende marcar uma certa posição no continente. Pode-se esperar mais do mesmo, né? É uma viagem relâmpago, menos de 24 horas. Não acredito que aqui venham a surgir grandes novidades. Agora, que existe uma urgência, eu acho que sim. Há uma tendência muito grande da África de desocidentalizar a sua visão de desenvolvimento. Ou seja, se repararem, quer queiramos, quer não, estão a surgir outros players com interesses em investir em África, nomeadamente a China. A Índia vai ocupando um grande espaço a nível mundial, a própria Rússia, o Brasil, os países do BRICS. E não tenho nenhuma dúvida de que se calhar a França vem aqui também marcar uma certa posição, né, no continente face a isto. Quando o presidente francês se refere à ideia de um novo marco de relações, provavelmente eu acho que ele foi correto, né, mas traído pela sua própria língua, né? Uma coisa renovada não quer dizer que é necessariamente inovadora e a mais adequada para os desafios de agora, né? Eu acho que ele vai fazer o que lhe compete, olhar para os interesses da França, e espero que haja, da parte dos líderes africanos, a capacidade de olhar para os interesses de África. Está na altura de equilibrar um pouco melhor a relação entre esses dois povos. Era o coordenador da ONG angolana Observatório Político e Social, Sérgio Kalundungo, entrevistado por Lígia Anjos na nossa enviada especial em Angola, que voltaremos a ouvir dentro de instantes, na segunda parte desta emissão. Também no Gabão, hoje e amanhã decorre em Libreville o One Forest Summit, uma cimeira sobre a preservação das florestas tropicais organizada pelos chefes de Estado do Gabão e da França. O objetivo é encontrar soluções para se conseguir uma gestão sustentável das florestas tropicais e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento económico dos países. Mais pormenores com Karina Branco. A cimeira é no Gabão, mas a França co-organiza esta One Forest Summit. Espera-se que o presidente Ali Bongo Ondimba receba ao final do dia o homólogo francês Emmanuel Macron, num evento em que também estão os chefes de Estado do Congo, Brazzaville, da República Centro-Africana, do Chad, da Guiné Equatorial, de São Tomé e Príncipe, entre outros. Angola está representada a nível ministerial, de acordo com o Eliseu. Não há qualquer presidente de um país da América Latina ainda que a Amazónia seja considerada principal pulmão do planeta, seguida pela Bacia do Congo. Esta é constituída por 220 milhões de hectares de floresta tropical, dividida entre vários países, nomeadamente a República Democrática do Congo, o Congo-Brazzaville e o Gabão. O país anfitrião da cimeira é constituído por 88% de florestas e foi o primeiro africano a ter sido remunerado com créditos de carbono para a proteção florestal. Ainda que a organização da cimeira seja considerada pertinente perante a urgência ecológica mundial, a ida de Emmanuel Macron ao Gabão, que marca o arranque de uma digressão sua pela África Central, é criticada por uma parte da oposição e da sociedade civil gabonesa no ano em que há eleições presidenciais no país. Aqui em Paris, a Justiça francesa indeferiu ontem a queixa dos opositores ao controverso megaprojeto da Total, que prevê a exploração de petróleo no Uganda e a construção de um oleoduto rumo à Tanzânia. Este projeto, que de acordo com estas ONGs afeta as populações locais e também o meio ambiente, já que abrange parcialmente zonas protegidas, não deveria ser suspenso. A Justiça francesa, tendo considerado que os opositores ao projeto não esgotaram todas as vias do diálogo antes de recorrer aos juízes.
Em Moçambique, a rede moçambicana dos defensores dos direitos humanos teceu um alerta sobre o caso de um cidadão angolano, Mangema, que as autoridades querem expulsar, alegando que ele entrou no país sem documentação. Mangema fugiu de Luanda com a família depois de ter denunciado a atuação de polícias alegadamente envolvidos no tráfico de droga em Angola e ter sofrido uma tentativa de rapto. Adriano Novunga, presidente da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, mostra-se indignado com os argumentos avançados pelas autoridades do seu país relativamente a este caso. Mangema não tem os documentos para a sua estadia em Moçambique porque saiu fugido para tentar salvar a sua vida e a da sua família. Mangema não é criminoso, Mangema é um dos melhores cidadãos da lusofonia porque tem estado a denunciar crimes, incluindo o tráfico de drogas, envolvendo altas patentes, e isto é que tem estado na origem do empobrecimento dos nossos povos. O Mangema está num estado de espírito bastante debilitado. Ele e a esposa, que está grávida, é uma gestante, estão na esquadra, as crianças a dormirem no chão, sem nada para comer, e o chamamento que fazemos aqui também é a toda a sociedade moçambicana que se organize. Quem tem pão vai entregar, quem tem um pouco de chá vai entregar àquela família, porque está em Moçambique para salvar a sua vida. O que nós estamos a dizer como sociedade civil é que Mangema está em Moçambique à procura de asilo. Ele tem que ser protegido, porque em caso de voltar para Angola, ser deportado, vai ser claramente assassinado. Maputo 105 FM. Na atualidade internacional, a Ucrânia, a situação deste país está na agenda da reunião do G20 que decorre hoje e amanhã na Índia e na qual participam os chefes da diplomacia da China, Rússia e Estados Unidos. Anthony Blinken já disse que não prevê avistar-se com os seus homólogos russo e chinês. Entretanto, no terreno em Kharkiv, no nordeste do país, onde depois dos primeiros bombardeamentos, as zonas mais destruídas estão quase desertas. O bairro de Saltivka, no norte da cidade, foi severamente atingido durante o mês de março de 2022 e agora restam apenas algumas dezenas de pessoas a viver em edifícios precários, como nos conta o repórter José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI na Ucrânia. Foi a zona mais bombardeada de Kharkiv. Hoje é um bairro fantasma, com dezenas de prédios de 10 andares, uma zona vazia de gente e cheia de marcas dos ataques a que se junta o abandono dos residentes que fugiram pela sua segurança. Ao longe, algumas obras de conservação, pelo menos em 2 edifícios, há empresas a tentar reforçar as paredes para reabilitar prédios envoltos numa cor negra, provavelmente consumidos por incêndios provocados pelos bombardeamentos aqui no bairro de Saltivka. Natália, de 69 anos, esteve há um ano na fase pior dos ataques, que não pouparam dia e noite os residentes, até que ao fim de um mês de tormenta saiu. Conta-me que foi com a ajuda de um voluntário, só voltou depois em agosto. Vive hoje no 8º andar com o seu marido, sem elevador, são os únicos habitantes de um prédio. Para aquecer melhor a casa, fica o dia todo no quarto maior, com aquecedores elétricos. Ali à volta há poucas dezenas de pessoas do bairro, como Natália. As escolas estão vazias, os parques infantis também foram atingidos. Pergunto-lhe se, apesar de tudo, confia na vitória. Claro que sim. Tem filhos a combater na guerra em Bakhmut contra os russos. Despede-se, segue para o seu 8º andar com alguns sacos de compras. Ao menos nos últimos tempos, as noites e os dias têm sido mais calmos do que há um ano no bairro de Saltivka, em Kharkiv. Para a RFI, a partir da Ucrânia, em serviço especial, José Pedro Frazão. Entretanto, no Irão, 108 colegiais de 7 estabelecimentos escolares da Ardabil, no norte, foram hospitalizadas hoje, depois de terem sido intoxicadas por um gás inalado nos seus respectivos estabelecimentos de ensino. Casos semelhantes foram registados hoje em Teherão. Estas não são as primeiras intoxicações de meninas no país. As autoridades acreditam que por detrás disto estão indivíduos que se opõem à escolarização das raparigas. Também no Irão, a Agência Internacional de Energia Atómica disse ontem ter detectado numa unidade nuclear iraniana partículas de urânio enriquecido a pouco mais de 83%, ou seja, um pouco abaixo dos 90% necessários para se produzir a bomba atómica, pelo que pediu explicações a Teherão sobre esta situação.